Banco Central liquidou duas instituições financeiras essa semana, que na prática significa que duas instituições financeiras quebraram. 2023 realmente não está sendo um ano para amadores no mercado financeiro e isso acende vários alertas, o que no fim das contas é muito importante, porque o investidor, antes de investir, ele precisa ter conhecimento. Então, vou trazer algumas informações aqui para vocês sobre essa situação que aconteceu e como nós podemos pesquisar para não sermos vítimas, né, entre aspas, desse tipo de situação. Se você chegou agora no canal, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Aqui eu falo sobre investimentos, economia e finanças. Se você gosta desse tipo de assunto, então já considere se inscrever aí no canal. Vou começar falando sobre a BRK Financeira e os motivos que levaram o Banco Central fazer essa liquidação extrajudicial à financeira. Primeiro é importante falar que a BRK Financeira tinha aí mais de 10 anos de trajetória e era bem comum ver vários tipos de CDB sendo ofertados pela BRK nas plataformas de investimento e o que mais chamava atenção era a rentabilidade desses investimentos, então era bastante superior à média. E é claro que aqui eu preciso fazer um parênteses e falar que a gente não pode esquecer que normalmente quanto maior a rentabilidade que é ofertada, é algum risco a mais que nós estamos assumindo. Então, por que talvez essa rentabilidade era um pouco maior? Provavelmente porque o risco da instituição financeira era maior. Provavelmente não, né? Era e a gente viu agora isso se concretizando. O Banco Central, então, comunicou que essa liquidação extrajudicial da BRK Financeira foram por basicamente 3 motivos. Um risco anormal que os credores quirografaram estavam correndo. Quem são os credores? Aqueles que emprestaram dinheiro para a instituição financeira. Outro ponto que o Banco Central falou, que seria o comprometimento patrimonial da própria BRK e, por fim, e não menos alarmante, violação grave de regras legais. E aí, vamos dar uma olhada, então, por que o Banco Central fez essa liquidação extrajudicial com a BRK Financeira. Depois a gente dá uma olhadinha também na Portocred. Existe um site que é público, se chama Bancodata, e ali a gente pode fazer uma pesquisa de todas as instituições financeiras. Então, eu fiz uma pesquisa aqui da BRK Financeira e olha só as informações que a gente consegue tirar. 2 indicadores super importantes que a gente vai utilizar aqui no Bancodata, tá? Tanto o índice de Basileia quanto o índice de imobilização. O que significa o índice de Basileia? Já te adianto que o Banco Central estipula limites, né, mínimo desses índices aqui. O mínimo do índice de Basileia que o Banco Central institui é que a instituição tenha 11% de índice de Basileia. E aqui a gente já consegue ver que a BRK tinha um índice de Basileia de 0,6%, ou seja, bem abaixo do mínimo que o Banco Central determina. Mas o que significa o índice de Basileia, né? Na leitura a gente pode interpretar da seguinte forma: para cada X reais que o banco empresta, tantos por cento é dele e tantos por cento é de capital de terceiro. Então, se o mínimo é 11%, que o Banco Central determina de índice de Basileia, isso significa que para a cada 100 reais que o banco está emprestando, 11 reais sejam de patrimônio do banco. E os outros podem ser de patrimônio de terceiros. Mas qual que é o risco, tá? O risco é que, se esse capital de terceiros, vamos supor que seja de investidores, todo mundo queira resgatar esse dinheiro, o banco, a instituição, não vai ter capital próprio suficiente para bancar aqueles recursos que ela emprestou. Então já temos um ponto aí de atenção. Quanto maior for o índice de Basileia, melhor. Segundo fator que a gente vai avaliar aqui, índice de imobilização. E quanto que está o índice de imobilização da BRK Financeira? Está em 71,6%. Qual é o teto máximo que o Banco Central permite que uma instituição financeira tenha de índice de imobilização? 50%. Então, a BRK também tinha um índice de imobilização superior ao permitido pelo Banco Central. E o que é o índice de imobilização? A gente pode fazer a leitura e a interpretação da seguinte forma: olhando para o patrimônio do banco, da instituição financeira, quantos por cento do patrimônio da instituição está imobilizado? Nesse caso, o limite que o Banco Central estipula é de 50%, ou seja, a cada 100 reais de patrimônio que o banco tem, que a instituição tenha, apenas 50% no máximo pode estar imobilizado. Se passar disso, está contra as regras do Banco Central. Mas na prática, qual que é o risco, né? Porque agora a gente já entende que quanto menor for esse índice de imobilização, melhor vai ser. Mais segurança financeira a gente tem com esta instituição financeira. Mas aí qual que é o grande risco? Se essa instituição financeira precisa de dinheiro para honrar suas obrigações, para pagar os seus credores, por exemplo, boa parte do seu patrimônio vai estar imobilizado. Então o que essa instituição financeira teria que fazer? Vender esses ativos
e possivelmente parte desses ativos aí que estão imobilizados possam ter que ser vendidos a um valor abaixo de mercado para ela conseguir ter recursos financeiros. Todas essas informações, quando você investe em um CDB de uma instituição financeira, é interessante você avaliar, porque isso está diretamente ligado ao risco de crédito dessa instituição. É claro que a gente tem também as agências avaliadoras, então elas vão dar nota de crédito para as instituições financeiras. Então pode ser que o rating, né, a nota de crédito dessa instituição financeira, por conta de todas essas informações, seja uma nota de crédito mais baixa. E essa informação, quando você vai investir em um título emitido por uma instituição financeira, também é relevante. Aí eu não quero fazer toda essa pesquisa. Primeiro que é super importante porque é o seu dinheiro, tá? Mas vamos lá, não quero fazer toda essa pesquisa. Então, pelo menos procura a nota de crédito dessa instituição financeira, que isso aí já é um grande passo. E agora, a título de curiosidade, vamos dar uma olhada como que eram esses índices da Portocred, que também foi uma instituição financeira que sofreu liquidação pelo Banco Central na mesma data da BRK Financeira. Portocred, com um índice de Basileia de 4,3, abaixo dos 11% que o Banco Central determina. E o índice de imobilização, 23%. Tá ok, tá dentro daquele range que o Banco Central coloca, que é o teto máximo de 50%. Mas ainda assim, o índice de Basileia tá muito baixo. E aí, se você tem algum ativo financeiro de alguma dessas duas instituições, o que você vai fazer? Vai baixar o aplicativo do FGC, depois de baixar o aplicativo, você vai fazer o cadastro e vai fazer a solicitação de restituição dos valores. Lembrando que é limitado até R$250 mil por CPF. E tem um outro fator que é importante. Vamos supor que você tenha 250 mil em uma instituição, 250 em outra, 250 em outra, e várias instituições vão quebrar no mesmo momento, sofrem essa liquidação extrajudicial. O que acontece? O FGC é limitado a R$1 milhão por CPF. Então, além da limitação de 250 mil por CPF por instituição, tem a questão da limitação também de R$1 milhão por CPF. Uma dúvida que eu recebi em relação ao rendimento. Até quando que esse investimento que eu fiz, por exemplo, na BRK Financeira, vai render? Ele rende até a data da liquidação extrajudicial. Então, este aviso, esse comunicado por parte do Banco Central, foi na quarta-feira, no dia 15 de fevereiro. Então, esse título ele vai ter rentabilidade até o dia 15 de fevereiro. A partir daí, o valor fica parado até voltar para a sua conta. Eu sei que muita gente fala que, então eu vou investir ali até o limite de 250 mil por CPF, não tem problema se quebrar e tal. Olha, eu já passei por um momento, na época que eu trabalhava em banco, que a nossa agência, né, o banco que eu trabalhava era Bradesco, e a nossa agência foi uma das agências que efetuou o pagamento para as pessoas que tinham dinheiro investido quando a da casa financeira quebrou. Então eu lembro muita gente reclamando que tinha que se dirigir a uma agência. Hoje possivelmente o dinheiro vai entrar direto na conta, mas antes não, né? Tinha que ir até uma agência bancária de um outro banco para fazer esse resgate. É claro que é toda uma burocracia, um recurso que pode demorar para você receber. Então é bem importante avaliar esses pontos, né? Não é só porque tem a cobertura do FGC que a gente vai sair aí adoidado até 250 mil por CPF em qualquer instituição que seja, sem avaliar os riscos de crédito por trás. Inclusive tem algo que eu falei ali nas minhas outras redes sociais, que inclusive você pode me seguir lá, mas eu falei sobre essa questão de que tudo que vem acontecendo esse ano é para trazer uma lição para os investidores que são mais iniciantes e acham que é tudo tranquilaço. Não é bem assim, a gente precisa ter conhecimento, precisa entender onde a gente está investindo, quais são os riscos macro, quais são os riscos micro. Então tudo isso é importante e faz parte do processo. Se esse conteúdo ele foi importante para você, então deixe seu like aqui no vídeo, porque isso também é importante para mim. E já aproveita aí e me segue nas outras redes sociais.